Fala guerreiro, fala guerreira, beleza? Professor Heitor Simões com o conteúdo de raciocínio lógico matemático, beleza? Para a prova da Polícia Militar do Espírito Santo. Então hoje a gente vai ver um conteúdo importante para a sua prova e além da teoria também algumas questões, beleza? Então já pega papel e caneta para fazer as anotações, fazer as marcações necessárias para você resolver comigo, fazer as anotações pertinentes para produzir então um material de qualidade para no futuro você consultá-lo e acertar as questões na hora da sua prova, beleza? Deixei aqui o meu Instagram, então segue lá, heitor.simões, Heitor com H e 2 T's, para a gente trocar uma ideia, desenrolar alguns assuntos, beleza? Então, o assunto de hoje, equação do primeiro e segundo grau, beleza? A gente vai ver essa parte teórica e depois algumas questões. Então, acompanha comigo aqui a ideia. Primeira coisa, eu preciso definir o que é uma equação, beleza? Para eu não ficar perdido naquilo que eu estou estudando. Então, olha só, eu sei que uma equação estabelece para mim uma relação de igualdade, beleza? Igualdade. Então, sempre quando eu falo de equação de primeiro ou segundo grau, eu estou falando de uma igualdade. Mas igualdade entre o quê? Entre expressões matemáticas. Entre duas expressões matemáticas. Ou seja, de um lado eu tenho uma expressão matemática, uma igualdade, e do outro lado outra expressão matemática, beleza? Isso para mim é a definição de equação. E evoluindo, eu tenho equações que são de primeiro e de segundo grau, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Mas o que cai na sua prova? Somente primeiro e segundo, beleza? Entendemos o que é equação também. Então, agora, equação de primeiro grau. Primeiro grau. Como que eu defino isso? Como que eu defino isso? Eu falei com você agora há pouco que tem de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau e assim sucessivamente. Eu defino o grau de uma equação, que é uma igualdade entre duas expressões matemáticas, por meio de quê? Do maior expoente, beleza? Então, se o meu maior expoente for 1, equação de primeiro grau. Se o meu maior expoente for 2, equação de segundo grau. Se o maior expoente for 3, equação de terceiro grau e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de equação de primeiro grau, fica óbvio para a gente que o maior expoente necessariamente é 1, beleza? Então, olha aqui os nossos exemplos. X mais 1 igual, equação 2x menos 2. Heitor, você está falando de expoente, maior expoente 1, como assim? Olha aqui, x mais 1, 2x menos 2, o mesmo exemplo, beleza? Aí eu te pergunto, isso aqui para mim, o x é uma incógnita, ok? E como eu não tenho nada aqui, eu sei que é a mesma coisa de ter um expoente 1. Então, expoente 1, expoente 1. Lá na frente a gente vai ver o expoente 2. Beleza? Então eu sempre estou falando em relação à incógnita, tranquilo? Sempre em relação à incógnita. Então a gente tem esse primeiro exemplo e tem o segundo exemplo aqui na tela também. 2x igual a 10, uma equação, uma igualdade entre duas expressões matemáticas. Igual a 10 menos 2x, beleza? Não são ou não é uma equação de primeiro grau. Olha aqui, x ao quadrado mais 1 igual a 2x menos 2. Heitor, mas eu tenho aqui esse x com expoente 1. Só que dentro da minha equação, esse não é o maior grau ou o maior expoente. O maior expoente está aqui no x elevado a 2. Beleza? Então, isso daqui é uma equação de segundo grau. Aqui de baixo, olha só, x ao cubo, ou x elevado a 3, menos x ao quadrado, ou x elevado a 2, igual a 1. Qual é o maior expoente nessa situação de baixo? 3. Então, aqui é uma equação de terceiro grau. Beleza? Então, olha só, por mais que eu tenha aqui x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0, isso é uma equação, porque isso é uma expressão matemática, e o zero também é, aqui tudo bem, eu tenho
o grau 1, beleza? O expoente igual a 1, mas só que o meu maior grau está aqui, 2. Então, aqui é uma equação de segundo grau, beleza? Definimos, então, o que é, né, uma equação de primeiro grau. Maior expoente igual a 1, beleza? Definimos também e vimos o que não é uma equação de primeiro grau. Agora eu tenho que aprender a resolver. Trouxe um exemplo muito simples aqui para você. 2x mais 1 igual a 5. Olha só, vou fazendo passo a passo com vocês. Uma equação é uma igualdade com duas expressões matemáticas, beleza? Ou uma igualdade entre duas expressões matemáticas. Uma equação de primeiro grau é, para mim, quando o maior expoente for 1. Vou na incógnita, maior expoente 1. Ok, beleza. Equação de primeiro grau. Como que eu resolvo? Incógnitas para um lado, numerais para outros. Então, o que é uma incógnita? Incógnita é aquilo que eu estou querendo achar. O valor que eu quero achar para satisfazer essa igualdade. Então, nesse caso específico, a gente está querendo achar x. Poderia ter, por exemplo, também 2y mais 1 igual a 5. Qual seria a minha incógnita? Ou o valor que eu ainda não tenho? Y. Beleza? A mesma coisa. Então, eu falei que é incógnita para um lado, numeral para outro. Então, olha só. 2x para cá, 5 menos 1. Quando eu troco de valor dentro da igualdade, quando eu troco de lado da igualdade, eu troco de valor. Então, se está mais e eu vou jogar para o outro lado, vira negativo. Se está negativo, eu vou jogar para o outro lado da igualdade, fica positivo. Então, 2x igual a 5 menos 1. 2x igual a 4. O 2 aqui está multiplicando, beleza? Vai passar dividindo. Portanto, x igual a 2. E aqui eu verifico se a minha equação está correta ou não. Olha só, se x for igual a 2, eu tenho essa igualdade. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, que é o valor de x, mais 1 igual a 5. 2 vezes 2, 4. Mais 1 igual a 5. 5 igual a 5. Show de bola? Então, a gente conferiu o resultado da nossa equação e bateu perfeitamente. Então, a resolução de uma equação de primeiro grau, ela é razoavelmente simples, né? Eu preciso de fazer o quê? Novamente, incógnitas para um lado, numerais para outros, beleza? Muita atenção às trocas de sinais, tá? Muita atenção às trocas de sinais e a ideia daquilo que está multiplicando passar dividindo. Muita atenção a isso. Então, olha só. Aqui é um avanço no nosso estudo, beleza? Mas a resolução é da mesma maneira. A equação de primeiro grau, ela pode ser cobrada também por um sistema. Como assim um sistema? Quando eu tenho duas ou mais equações de primeiro grau e eu preciso achar essas incógnitas dentro dessas equações, ou seja, eu tenho um número maior de equações, mas a resolução é da mesma forma, beleza? Então, olha só, num sistema de equações, duas ou mais quantidades desconhecidas eu tenho, ou seja, duas ou mais incógnitas. A gente já viu isso aqui, beleza? Se há duas incógnitas, você precisa de duas equações. Se você tem três incógnitas, você precisa de três equações. Se tem quatro incógnitas, você precisará de quatro. E assim sucessivamente, beleza? Então, por que então eu consegui resolver aquele exemplo anterior com apenas uma equação? Ora, porque eu só tinha uma incógnita, que era o valor de x ou de y. Beleza? Tranquilo até aqui? Seguindo, uma incógnita, a gente já falou aqui, é o quê? Uma quantidade que desconhecemos. Então, olha só esse sistema de equação aqui. Olha só esse sistema de equação aqui. Eu tenho x mais y. Então, aqui eu já tenho duas incógnitas. X mais y é igual a 10. Se eu desse somente isso para você, você nunca seria capaz de resolver isso somente com isso aqui.
Só que dentro do sistema de equações, a gente sabe o quê? Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações para determiná-las. Então, a segunda é x menos y igual a 4. Pronto, essas duas equações, elas estão relacionadas. Lembrando que é uma equação de primeiro grau, porque independente da incógnita, o maior expoente é 1 em todas as situações, beleza? Então, é um sistema de equações do primeiro grau. Tranquilo? Vimos então o que é um sistema. Agora a gente precisa também aprender a resolvê-lo, beleza? Aprender a resolvê-lo. Qual que é a metodologia que a gente vai utilizar? Substituição. Como assim? De uma maneira simplória. Depois eu vou passar com vocês no quadro. Olha só como é que funciona. Eu tenho duas equações. Em uma delas, eu vou isolar uma incógnita, ou seja, eu vou deixar de um lado específico apenas uma incógnita, beleza? Vou isolar. Pego essa incógnita ou essa equação que eu encontrei. O que é uma equação? Uma igualdade entre expressões matemáticas. Pego essa incógnita que está isolada e jogo ela na outra equação. Isso a gente chama de método da substituição. Tranquilo? Então, olha só, no passo a passo. Eu vou primeiro, grave essas palavras. Isolar uma das variáveis. E depois eu vou substituir a outra, a variável ou a incógnita dentro da outra equação, beleza? Então aqui está o nosso exemplo, x mais y igual a 10. Esse 1 é só para falar que ela é a primeira equação e o 2 a segunda equação. X menos y igual a 4, beleza? Então olha só. Eu vou isolar o x na equação de número 1, ou seja, na primeira equação. Beleza? Vou isolar o x na primeira equação. Então, olha só. Acompanhe aqui a ideia. Se eu vou isolar o x, eu vou deixar ele sozinho em um dos lados. Então, x 10 menos y. Isolamos uma das variáveis. Pronto, isolamos uma das variáveis. Então, eu poderia fazer isso na equação de número 2? Poderia, não interessa qual equação você começa. A metodologia é a mesma, independente da equação que você está escolhendo, beleza? O segundo passo qual é? Substituir na outra equação. Substituir o quê? Ora, a variável que eu isolei. Então, eu vou pegar isso aqui e vou jogar aqui dentro. Aqui não é? Acompanhe aqui o que eu estou escrevendo, tá? Depois a gente vê o material. X menos y é igual a 4. Mas eu já vi que x, na verdade, é o quê? 10 menos y. Beleza? E agora eu dou sequência na equação. Menos y igual a 4. X é 10 menos y. X, 10 menos y. Menos y igual a 4. Agora eu tenho uma equação e uma incógnita. Basta que eu ache o valor de y. Números para um lado, incógnita para o outro lado. Então aqui eu vou jogar os números para cá, para ficar positivo. E as letras para lá, para elas ficarem positivas. Beleza? Y aqui, pessoal, depois resolvo um e mais detalhado, vai dar para mim 3. Beleza? Y igual a 3. Muita atenção aos sinais, obviamente. Beleza? E agora, como é que eu acho o valor de x? Eu vou pegar e vou voltar lá onde o x está isolado. Se y é 3, então eu tenho que x é 10 menos 3. X é 7. Beleza? Aqui está toda a discriminação dessa conta. É a mesma conta que a gente fez, mas no passo a passo. Mas perceba de novo. Primeira ideia, isolar. Segunda ideia, substituir. Beleza?
Tranquilo? E aí a gente tem, portanto, a nossa resolução dos sistemas de equações do primeiro grau. Pessoal, é o tipo de exercício que mais cai, tá? Que mais cai. E ele cai também de uma forma que cobra de você uma certa interpretação. Então você tem que fazer várias vezes para você pegar essa interpretação, o fio da meada, para conseguir resolver os exercícios, beleza? Vamos então continuar com o conteúdo. Agora eu tenho equações de segundo grau, beleza? Segundo grau, eu já sei que o maior expoente precisa ser 2. Simples assim, beleza? Aqui é segundo grau, né? Tranquilo? Por mais que eu tenha aqui realmente um expoente igual a 1, não interessa, porque o maior expoente é 2. Beleza? Então aqui eu tenho x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a 0, x ao quadrado mais 1 igual a 2x menos 2. Beleza? A forma da equação, ou seja, a forma geral, ela é definida dessa forma aqui. E é bom você saber disso, beleza? Quando eu zero um dos lados da equação. Então eu sei que o primeiro coeficiente, a, x ao quadrado, mais b, o segundo coeficiente, x, mais c igual a 0. Esse c, cadê o x dele? Não tem realmente. Perceba que o expoente vai diminuindo, porque quando eu escrevo aqui, olha, x igual a 0, isso para mim é 1, beleza? Então é como se eu tivesse aqui c vezes 1, e aí não faz diferença nenhuma a gente escrever isso. Então a forma geral da equação de segundo grau é essa aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, beleza? Tranquilo? Pessoal, agora fórmula de Bhaskara. Na verdade, antes de falar de fórmula de Bhaskara, eu preciso contextualizar com vocês, obviamente, né? A gente lá na equação de primeiro grau passou o que era uma equação de primeiro grau. Aprendemos a resolver. Depois a gente viu o sistema de equações e também aprendemos a resolver. Agora a gente viu equação de segundo grau e vamos aprender a resolver, beleza? Como que a gente resolve? Fórmula de Bhaskara será o caminho, beleza? Agora a gente vai ter um pequeno intervalo e a gente volta já com essa ideia e com alguns exercícios para a gente resolver.
Pessoal, então vamos voltar com a ideia de resolução das nossas equações de segundo grau, beleza? Como eu falei com vocês, o caminho será esse, fórmula de Bhaskara. Provavelmente você se lembra disso lá do seu ensino médio, do seu ensino fundamental, beleza? Serve basicamente para isso daqui, resolver uma equação de segundo grau, ou seja, eu quero encontrar o valor de x, eu quero encontrar a minha incógnita, que é o valor que até então eu desconheço, beleza? Como que eu vou encontrar isso? Olha só, eu vou precisar de memorizar duas fórmulas, beleza? Memorizar duas fórmulas. Então, como que eu resolvo isso? Como eu memorizo isso? Pessoal, aprovação em concurso público foi assim na minha jornada, tanto na Polícia Militar, tanto no Serviço Público Federal, é repetição, é treino, beleza? Não tem disso. Ah, não entra na minha cabeça. É repetição, fazer várias vezes, beleza? Então, olha só, a gente já viu a ideia de que a forma geral é essa aqui, confere? Antes que você me pergunte quem é A, B ou C, beleza? Eu sei que Bhaskara, ou a fórmula de Bhaskara, ela é dada da seguinte maneira: x, que é o valor que eu quero encontrar, ou a minha incógnita, é menos b. Então, qual b? B, esse camarada aqui, que está ligado ao x elevado a 1, beleza? Quando o expoente for 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, esse mesmo b, menos 4ac. Beleza? Quem é A? A é o camarada que está ligado ao expoente 2 e C é o camarada que está ligado ao expoente 0 ou que está sozinho, independente, beleza? Tudo isso dividido por 2A. O A, de novo, é o camarada que está ligado ao grau 2 ou ao expoente 2, beleza? Por que mais ou menos? Porque a gente... Presta atenção, imagine o seguinte: uma equação de primeiro grau eu tenho um resultado apenas. Uma equação de segundo grau eu tenho dois resultados ou duas raízes, beleza? Uma equação de terceiro grau eu tenho três resultados ou três raízes. Uma equação de quarto grau, 4 resultados e assim sucessivamente. Então, parando na ideia da equação de segundo grau que eu tenho 2 resultados, você imagina que eu utilizo o positivo e no outro eu utilizo o negativo para encontrar esses valores específicos, beleza? Então, a gente já viu a fórmula de Bhaskara. E o que está dentro aqui da minha raiz, que é esse b ao quadrado menos 4ac, o pessoal costuma chamar de delta, mas o nome dele é discriminante, beleza? E essa aqui é a segunda fórmula que você tem que gravar, que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Na verdade, é a mesma coisa que está aqui dentro, então o pessoal costuma escrever dessa maneira aqui, ó. X vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A, sendo que delta a gente já sabe que é o que? B ao quadrado menos 4AC, beleza? E aqui de novo, ó, a gente sabe que raízes, o exercício pode vir assim para você, são os valores de x que satisfazem a equação, ou seja, que resolvem a equação. E o sinal de mais ou menos indica que a gente vai ter, que nós teremos duas raízes, beleza? Memoriza essa fórmula, anota ela, escreva várias e várias vezes até você memorizá-la, beleza? Memoriza também delta, beleza? É importante e você vai precisar desse conteúdo, tranquilo? Vamos então ver alguns exercícios e a gente vai resolver aqui as raízes de delta, ou as raízes de delta não, as equações de segundo grau, e vocês vão entender como que faz. Agora, ponto importante, vamos fazer uma breve análise desse valor de delta, ou seja, do nosso discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac, beleza? Olha só,
Quando eu estou falando que x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, eu vou puxar somente essa ideia aqui, raiz de delta, beleza? Então, olha só, quando eu tenho que o delta é positivo ou o delta é maior do que zero, eu vou ter duas raízes ou duas soluções reais distintas ou diferentes, beleza? Por exemplo, o meu delta pode ser 49. Quando ele é positivo, eu somo 7. Quando ele é negativo, eu tiro 7. Beleza? Então, obviamente, o resultado aqui da minha raiz será diferente. Beleza? Quando o meu discriminante ou o meu delta for zero, perceba que, pela fórmula, se eu tenho isso aqui igual a zero, eu tenho duas raízes iguais, porque se eu não estou somando ou subtraindo nada, não vai fazer diferença. Imagine que B seja 10 e aqui na parte de baixo A seja 1. Então eu tenho 10 dividido por 2, mais ou menos zero. Não altera nada o valor da minha raiz. Por isso que quando o delta é igual a zero, eu tenho duas soluções iguais. Aqui em cima, duas soluções distintas, beleza? E quando eu tenho delta ou o meu discriminante menor do que zero, não existem soluções reais. Ou seja, por que não existem soluções reais? Porque dentro dos números reais não existe raiz de número negativo. Existe na teoria mais avançada do raciocínio lógico e da matemática a ideia de soluções complexas, mas isso não cai no nosso concurso, beleza? Isso aqui é só para você ter uma ideia. Às vezes você chega num ponto que delta é zero e fala assim, poxa, mas as minhas duas raízes deram iguais, será que está certo? E está certo. Confia que está certo, beleza? É bom entender esse quadro para não se confundir na hora da prova, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o primeiro exercício, banca, Instituto AOCP, beleza? Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo. Fala o seguinte, uma função do primeiro grau é dada pela equação y igual a x mais b. E sua representação gráfica é uma reta. Sabendo que os pontos 1 e 50 e 3 e 100 pertencem a um gráfico dessa função, então quando y for igual a 200, o valor de x será igual a. E aqui as nossas alternativas. Heitor, mas esse é um exercício de função de primeiro grau, está falando de gráfico, a gente não viu isso. Eu sei, é um ponto que vocês verão em outra oportunidade, mas eu trouxe aqui porque ele é importante para a resolução de sistemas de primeiro grau. A gente vai montar, eu vou ajudar vocês a montar e resolver esse exercício. E aí vocês vão entender a teoria, beleza? Olha só, eu sei que isso daqui é a minha função de primeiro grau, ok? E quando eu venho com os pontos, a gente vai ver isso em aula oportuna. Eu sei que esse primeiro camarada é o x e esse segundo camarada é o y. Esse é o x e esse é o y. Heitor, por que você trouxe isso? Olha só. No primeiro momento, eu sei que quando x for 1, y será 50. Então, olha só. Y 50. X igual a 1 mais b. No segundo ponto, y igual a 100, x igual a 3. Aí ele pergunta para você o seguinte, quando y for 200, qual que vai ser o valor de x? Para eu descobrir isso, que na verdade ele está querendo saber isso aqui, ó. Quando y for 200, qual será o valor de x? Só que concorda que aqui eu tenho três incógnitas para uma equação, não consigo resolver.
Só que aqui eu tenho duas equações com duas incógnitas, ou seja, um sistema. Um sistema de quê? De primeiro grau, beleza? Porque nesse caso aqui as minhas incógnitas são A e B. Então se eu resolvo isso aqui, encontro o valor de A e de B, coloco aqui dentro, eu sou capaz de encontrar o valor de x. Então aqui a gente tem um sistema de equações de primeiro grau. Vou desmanchar isso aqui para a gente ganhar espaço, porque aqui a gente vai precisar trabalhar um pouco, beleza? Então pensa comigo o seguinte, que para resolver um sistema de equações de primeiro grau, eu lembro que a metodologia é a da substituição. Então primeiro eu vou isolar e depois eu vou substituir. Então vou começar aqui pela primeira equação, beleza? Vou isolar B, vou isolar o B. Então eu sei que 50 menos o A vem para cá negativo é igual a B. Pronto, está isolado. Vou pegar isso daqui e vou fazer o quê? Substituir. Beleza? Vou substituir. Então olha só. 100 igual a 3A mais 50 menos A. Beleza? 50 menos A. Agora eu vou resolver isso daqui. Números para um lado e incógnita para o outro lado. Então vamos lá, olha só. 100, 3A permanece aqui, mais 50 menos A. 50 vem para cá. 100 menos 50 igual a 3A menos A. Aqui sobra 50, aqui sobra 2A. O 2 passa dividindo. Opa! Beleza? Então 50 dividido por 2, eu sei que A é 25. Beleza? A é igual a 25. Isso mesmo. Isolei e substituí. Achei o valor de A. Agora eu pego esse valor aqui de A e vou substituir aonde? Aqui. Então eu sei que 50 menos 25 igual a B. Portanto, B é igual a 25. Agora eu vou voltar aqui na equação que eu quero, beleza? Então eu sei que é 200 igual a é 25. A é 25x mais B. Opa, mais B não, mais 25 também, porque B é 25. Agora eu acho o valor de x, beleza? Como? Da mesma forma, números para um lado e incógnita para o outro lado. Então olha só, acompanha aqui. O 25 passa para cá, diminuindo. Então eu tenho 200 menos 25 igual, vou escrever aqui na parte de baixo, 25x. Lá em cima, sobrou quanto? 175 igual a 25x. X é igual a 175 dividido por 25. X vai ser 47, beleza? X é igual a 7, gabarito letra E. Heitor, de novo, vou falar com vocês. Para quem está perguntando da equação, da função, da parte gráfica, outro momento, o que eu trouxe no exercício para vocês e que faz sentido nesse momento é o que? A resolução do sistema de equações, beleza? Isolar e substituir, tranquilo? Gabarito da nossa primeira questão aí, letra E. Vocês perceberam que dá uma continha razoavelmente grande às vezes, né? Então é muito pertinente que você preste atenção nos números, nos sinais, nas contas, nas divisões, nas multiplicações, para não errar o que? Na hora da sua prova, beleza? Não errar sabendo, né? Sabe o conteúdo, mas acaba errando. Segunda questão, também da Polícia Militar, agora da Polícia Militar.
Das 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde, o número médio de ligações de emergência diárias para o número 190 pode ser representado pela equação y igual a x mais 5, mais 15, em que y é o número de chamadas e x é o número da ligação. Y é o número de chamadas e x é o horário da ligação. Isso. Considerando somente a hora da ligação sem os minutos. Por exemplo, às 8h20 da manhã, o número de ligações será dado por y igual a 8 mais 15, igual a 23. Beleza? X é o horário da ligação. Nesse período, ficam disponíveis 2 viaturas policiais para atender as ligações, sendo que esse número de viaturas disponíveis é dobrado a partir do primeiro horário em que o número de chamadas ultrapassar o valor de 28. Dessa forma, o número de viaturas disponíveis é dobrado somente a partir das. Então, quando ultrapassar o valor de 28, ou seja, 29, eu tenho o número de viaturas dobrado, beleza? Eu sei que o número de chamadas é y, número de chamadas. Eu sei que quando o número de chamadas ultrapassar 28, eu dobro o número de viaturas. E eu quero saber as horas, o horário da ligação. O horário da ligação é x. Então, quando ultrapassa 28, na verdade, y precisa ser para mim 29, beleza? 29 igual a x mais 15. Se eu resolvo essa equação de primeiro grau aqui, eu encontro, então, o número ou o horário que eu vou ter essa dobra do número de viaturas, beleza? Então, aqui, resolução de uma equação de primeiro grau. Números para um lado e cortam para o outro lado. Então, 29 menos 15 igual a x. X, na verdade, é 14 horas. Gabarito letra C. Beleza? Gabarito da nossa questão, letra C. Vocês estão vendo que cai muito de gráfico, né? Uma ideia de gráfico não, de função de primeiro grau, né? Cai um pouco de função de primeiro grau para fazer. Questão da nossa banca de 2019, agora de segundo grau, o nosso exercício. Seja K um número real, onde K maior do que zero, tal que esse número K seja a raiz positiva da equação de segundo grau, x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a zero. É correto afirmar que K, enfim, ele quer saber qual é a característica do K. Mas eu sei que K é a raiz positiva. Raiz positiva. O que significa isso? Olha só. Primeira coisa, como eu encontro as raízes de uma equação de segundo grau? Fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Confere? E eu sei que delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Então, quem é A, quem é B, quem é C? Você falou, mas não me ajudou a identificar esses números. Olha só. X ao quadrado menos 2x menos 4 igual a zero. Beleza? Qual que é a forma geral que a gente discutiu? Não era ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero? Importante esse igual a zero, viu? Porque se está aqui mais 4 do lado de cá, eu pego esse mais 4 e jogo ele para cá. Beleza? Porque aqui eu tenho que ter mais zero. Ou mais zero não. Igual a zero. Beleza? Então, olha só. É por comparação, pessoal. Aqui está o x ao quadrado, aqui está o x ao quadrado. Quem está na frente desse x? 1. Então, A igual a 1. Beleza? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Quem está na frente do x? Menos 2. Então, B igual a
menos 2. Heitor, mas aqui eu tenho um sinal positivo e aqui negativo, é isso mesmo? É isso mesmo, beleza? Isso aqui é só para identificar quem é o B. B é quem está na frente do X de primeiro grau. Heitor, se eu não tenho nada, por exemplo, se eu tenho parêntese aqui, né? Isso aqui, quanto que é o B para mim? O B é 0. B vai ser 0. Porque é como se eu estivesse multiplicando 0 vezes x. E isso aqui é 0. Se é 0, isso aqui não aparece na conta para mim, beleza? Salva essa informação aí também. E aqui a gente segue. C vai ser para mim, então, o quê? Menos 4. Pronto. Identifiquei. Importantíssimo saber identificar a partir da nossa fórmula geral. Jogo na equação para resolver. Primeiro eu vou jogar aqui no delta. Então, delta, olha só. B ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Muito cuidado com os sinais. Menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Resultado 20, beleza? Do nosso delta. Vou pegar esse 20 e vou jogar aqui no valor de x. Então, olha só. X é igual a menos b. Menos b. Então, é menos menos 2. Se b é menos 2, é menos menos 2. Mais ou menos raiz de 20. Sobre 2a. 2 vezes 1. X é igual a 2, mais ou menos raiz de 20 sobre 2. Beleza? Resolvemos a primeira parte. Agora ele fala que K é a raiz positiva, beleza? K é a nossa raiz positiva. Então eu vou olhar somente esse valor aqui, ó, somente quando for mais. Então eu quero saber, na verdade, é isso aqui, ó. 2 mais raiz de 20 sobre 2. Como é que eu resolvo isso aqui? Vamos lá, ponto importante. Você precisa de saber fatoração dentro da raiz para resolver isso aqui, beleza? Fatorar o valor 20 para resolver isso aqui. Se você não sabe, para o nosso objetivo, chegar até aqui basta, beleza? Chegar até aqui basta. Mas como é que eu resolvo ou resolveria essa ideia? Eu tenho que fatorar 20. Aqui 10, aqui 5, 5 e 1, beleza? Como não é o objetivo da nossa aula, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Deixa eu só desmanchar isso aqui para ganhar um espaço para poder escrever, beleza? Então, olha só. K é 2 mais 2 ao quadrado vezes 5. Isso aqui não é 20? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Sobre 2. 2 mais 2 raiz de 5. Porque eu cortei esse expoente aqui e tirei ele da raiz. 2. Então, na verdade, K vai ser para mim o quê? 1 mais raiz de 5. Essa é a raiz positiva. Então, eu não entendi nada do que você fez daqui para cá. De novo, esse é um conhecimento que você tem que ter se você já estudou as operações básicas. As operações básicas. Inclusive, raiz, fatoração, esse tipo de coisa. Se você chegou até aqui, já atingiu o objetivo da nossa aula, beleza? Para resolver, eu vou fazer essa análise. K é um número inteiro e par? Não, não é um número inteiro. K é um número natural divisor de 50? Não, não é divisor de 50. K é um número irracional menor do que 4? Sim, porque raiz de 5 é um número irracional. E além disso, ele é menor do que 3, beleza? Se ele é menor do que 3, então eu tenho 1 mais um número menor do que 3. Então, menor do que 4, beleza? Gabarito, letra C.
K é um número natural e ímpar? Não. K é um número racional e múltiplo de 5? Também não. Beleza? De novo, daqui para cá é um aprofundamento para quem já tem o conhecimento. Aqui já é suficiente para resolver a maioria das nossas questões de equação de segundo grau, beleza? Chegar até aqui. Raízes, discriminante, identificar quem é A, quem é B, quem é C. Com essa finalidade que eu trouxe o exercício, beleza, pessoal? Tranquilo? Então hoje a gente viu equações de primeiro grau e equações de segundo grau, as suas formas gerais e também a resolução para encontrar as nossas raízes, beleza, pessoal? Treinamento para memorizar as fórmulas, para conseguir resolver os exercícios da melhor maneira possível, beleza? No mais, o que a gente tinha para tratar hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima.